Boa tarde, gente querida de paz e bem. Boa tarde. Hoje, programa pré-gravado, né? Houve um problema no computador do Mauro, ele não pôde gerar o link do programa de hoje. Mil desculpas. Mas acontece. E aí, hoje a gente está gravando, esse programa vai ao ar, eu acho que dia 14, não é? Terça-feira. E hoje, dando continuidade às nossas andanças, os nossos bate-papos, as nossas conversas, nosso círculo de conversa e bate-papo sobre a questão das gerações, né? O encontro de gerações, o encontro geracional. E na prosa de hoje tem uma pessoa muito especial. Sempre tem gente muito especial, mas hoje de forma especial a Sara. Ela vai se apresentar. Antes, como sempre, não é? A sua bênção, Marcelo, querido Obrigado. irmão, Darlan. Hoje a gente vai falar sobre, Darlan, sobre juventude e... Boa tarde, salve, salve, povo de Deus. Hoje a gente vai falar sobre juventudes, pastorais sociais e grupo de juventudes nas igrejas. E a gente vai trazer um pouquinho dessa realidade de todas as igrejas, de todos os grupos que faz esse diálogo diretamente com a juventude. E para isso, eu gostaria de acolher aqui com muito carinho, né? Esse programa é construído a partir do diálogo intergeracional. O prosa de hoje é um diálogo entre gerações e por isso que Marcelo também protagoniza, né, esse encontro. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo. E Sara Susan, que é a nossa convidada especial de hoje, ela que está aí à frente da PJ Leste 2, e eu gostaria que você se apresentasse melhor, Sara. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, gratidão, a alegria é minha, a honra é minha em estar participando de uma prosa dessa tão agradável, né, tão construtiva. Eu venho do leste de Minas Gerais, da cidade de Ipatinga, né, fica umas 3 horas aqui da capital de BH, e aqui desenvolvi toda a minha vida pessoal e aí pastoral também a partir daqui, né? Então, aqui que eu conheci a Pastoral da Juventude através dos grupos de jovens, através da comunidade eclesial de base, né? As SEBs aí embasando a caminhada. E aí comecei a participar, então, das instâncias organizacionais, né? Da Pastoral da Juventude. E aí hoje eu estou no serviço da Coordenação Nacional pelo Regional Leste 2, né, que representa os estados de Minas e Espírito Santo da CNBB. Junto comigo, né, vários outros companheiros e companheiras que representam também os outros regionais, né, e aí a gente compõe um coletivo, né. Eu também já participei da Comissão Nacional de Juventude do Conselho de Leigos, né, do Laicato também, eu já participei da comissão a nível nacional, foi uma experiência incrível também, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas tenho 24 anos, sou fisioterapeuta, recém-formada, eu atuo no coletivo feminino aqui da minha cidade, Mulheres que Lutam, né? Atualmente também a gente está construindo uma pré-campanha aqui, né, na qual eu sou pré-candidata ao legislativo. Então são várias construções e pessoas, né, que ajudam nesse movimento. É um trabalho sempre muito coletivo, né? E a partir de todo esse processo é uma vida que eu me coloco à disposição para a construção da civilização do amor, né? Assim como cada um de vocês que está aqui. Então é uma alegria. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Convite de peso, nome de peso, viu? A gente vê aí o quanto de responsabilidade, o quanto de chão, de experiência e de partilha a Sara vai poder trazer a partir de suas experiências, né? Isso é muito bom para a gente. E aí, conforme eu falava, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas juventudes, essas pastorais sociais, os grupos de juventude nas diversas instâncias, nas diversas igrejas. E eu queria convidar o Eduardo
o Eduardo é reverendo da Igreja Anglicana, né, que ele falasse um pouquinho, a partir da vivência, a partir do que ele pode contemplar, né, vivenciar lá na Igreja Anglicana, a gente traz uma visão mais transformadora, como ele vê a atuação das juventudes na Igreja Anglicana. Na Igreja Anglicana, Darlan, a presença da juventude ela tem um grande protagonismo, inclusive, no sentido mesmo da construção de um espaço de questionamento, de elaboração, né? De reformulação e de crítica mesmo. É muito interessante ver o quanto avançamos em pautas, não é? Como, por exemplo, a questão da inclusividade, da comunidade LGBTQI, né? E de como, de repente, isso teve o protagonismo da juventude. Foi a juventude, junto com as mulheres, junto com outros setores, que trouxeram essa necessidade de discussão. Não é? São jovens que questionam, que tomam a frente. E esse protagonismo ele tem sido bem visível dentro da igreja. Não é? Dentro dos espaços, inclusive. Inclusive, na luta dos espaços de poder e decisão. É interessante isso. A forma como essa juventude ela se coloca no sentido mesmo de movimento, no sentido de espaço mesmo, né? No sentido de discutir um espaço de poder, de decisão, de tomada, de se fazer presente nos espaços. Né? Ser protagonista deles. Por exemplo, uma das questões é, por exemplo, se ter obrigatoriamente a participação de jovens nas instâncias de decisão da igreja. Não é? E não só Jovens apenas líderes. alguém que vai lá e fala pela juventude, mas também os jovens participar. E isso é algo muito interessante, inclusive nos espaços formativos, principalmente. O fomento do protagonismo juvenil. Uhum. Marcelo, o povo não ouviu sua voz ainda. Eu acho que estar com você e te ouvir é sempre uma grande alegria, sempre um grande aprendizado, né? E eu queria saber de você quais são as principais diferenças no processo de evangelização da juventude, aí lá dos anos 60, 70, 80 e as juventudes de hoje. Darlan, o mundo mudou muito. E com a mudança que aconteceu na própria história, seja no Brasil, seja em outros países, é claro que a atuação da juventude também teve de mudar. E o processo, quando a gente fala em evangelização, o que é evangelização? O evangelho é boa notícia de um projeto divino para mudar o mundo. Então, se há uma boa notícia de que Deus quer que o mundo seja diferente, a juventude inconformada, a juventude sempre querendo mudanças, ela é a maior profecia deste processo. Os jovens da minha época, dos anos 60, 70, eram jovens que talvez tenha sido a categoria mais atingida pela repressão da ditadura militar brasileira. Quantidade de jovens torturados, mortos, desaparecidos. Eu mesmo tenho amigos pessoais que sumiram, desapareceram. E até hoje se procura o corpo, se pergunta como é que sumiu. E aí é claro que se você perguntar qual é a diferença é que as pautas eram especificamente política. E hoje a pauta é mais ampla, é ecológica, é humana. O reverendo Eduardo citou aqui a questão das diversidades. No meu tempo, dentro das igrejas, esse assunto era muito esquecido, ignorado, reprimido. E hoje as juventudes carregam essa bandeira, né, da diversidade, do direito da inclusão de todos e de todas, né, a questão homem e mulher, enfim, a diferença é esta. Agora,
Se há diferenças, há também semelhanças e identidades, igualdade. E quais são as igualdades? A igualdade, você falou a palavra protagonismo. Quer dizer, a juventude não pode ser objeto, ela tem que ser sujeito da sua história. Antigamente, na Igreja Católica, um Papa que é antes do Concílio Vaticano II, o Papa Pio XI, ele dizia: é o jovem que evangeliza o jovem. Quer dizer, não compete ao bispo, compete à juventude. Então, a juventude tomar esse cargo, esse ministério na mão, é uma coisa fundamental. Agora, a pergunta é: a igreja permite? A igreja deixa? A igreja vai com esse grupo que abre ou cria problemas? E aí, esse é o desafio. Era nos anos que eu era jovem, é ainda hoje em dia. Darlan. Maravilha. E assim, só para explicar, né, aos nossos ouvintes, que aí é meio que um processo de contextualização, para que a gente vá se inteirando do assunto, da partilha e possa juntos construir, né, esse hoje, esse futuro. A gente já falou na edição anterior, na primeira temporada do Prosa de hoje, que é muito chato para a gente quando a gente vê falando de juventude enquanto futuro, sendo que juventude é o presente, né? É uma fase existencial, atual e construtiva, né? que tem capaz de grandes transformações. Na semana passada estávamos aqui com a Sheila, né, que é do Levante Popular da Juventude. Foi um bate-papo excelente sobre os movimentos sociais, a participação de jovens, de grupos de jovens, né, da juventude de uma forma geral, nos movimentos sociais e também nos movimentos ligados à igreja, sociais da igreja. Foi muito bacana, muito rico. Eu acho que a gente pôde fazer essa partilha de uma forma muito próxima e muito, muito real. Conforme a gente prometeu, né, o nosso acordo foi fazer essa segunda temporada dentro de uma perspectiva mais específica, né? E aí teve a Sheila do Levante, hoje tem a Sara conosco, que é da Pastoral da Juventude, para vir trazer esse trabalho, vir apresentar esse trabalho de uma forma aproximada, de uma forma dentro da realidade. E aí, Sara, nossa convidada está aí ainda caladinha, falou muito pouco. Eu quero saber de você quais são as suas experiências com as juventudes, tanto na PJ quanto em outros espaços da igreja, tanto os espaços eclesiais. Então, Darlan, como eu comecei dizendo, né, na minha apresentação, eu venho de um espaço de comunidade, né, de base, assim. Eu vim desde o ventre da minha mãe, né, participando, né, as missas, né, dominicais, toda aquela tradição, né, familiar. E aí, a partir daí, eu descubro o grupo de jovens, né, como um espaço mesmo de acolhida, né, de aprendizado. Acaba que o grupo de jovens se tornou um espaço familiar também na minha vida, né, e de tantos outros meninos e meninas também que passaram, né, pelo espaço. Mas aí, a partir do grupo de jovens, eu fui me colocando, né, a serviço da Pastoral da Juventude, que é uma causa que eu me apaixonei, né, desde o princípio, que eu sou apaixonada. E aí eu atuei, né, coordenando na minha paróquia, depois na minha diocese, vim para o Leste 2, né, que é a representação regional, que a gente chama, né, regional da CNBB, e aí hoje atuo junto à coordenação nacional. E aí, além dessa experiência na PJ, que é graças ao grupo de jovens, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque às vezes as pessoas acham que estar em uma instância nacional é fenomenal, né, assim, uma expectativa de status, né, de poder e hierarquia. Pelo contrário, né, assim, o que me cativa na PJ é entender que o grupo de base é o centro, né, de tudo, assim. Então, eu queria destacar essa questão do grupo de base, né, da importância. Então,
além dessa experiência na PJ, eu também participei do Conselho Nacional do Laicato, né? Dentro do Conselho Nacional do Laicato, né? Dos leigos e leigas do Brasil, tem as comissões, né? E aí eu participava na comissão de juventude, né? E aí lá eu pude ter experiência junto à JUFRA, né? O pessoal da Juventude Franciscana, ao pessoal da Juventude Vicentina, e ao pessoal da Juventude também da Renovação Carismática também, que a gente faz o diálogo, né? Por se tratar da questão laical. Enfim, esse espaço, assim, que eu tive mais diretamente em questão de instâncias, né? Assim, organizações. Mas, assim, eu já tive também experiência, por exemplo, na base, né? Ministério de Música, equipe de liturgia, equipe de celebração, catequese, né? Todas essas experiências vão ajudando a gente a se apropriar da causa jovem, né? E aí, a partir disso, vai fazendo a gente disseminar conhecimento e entender também os diversos rostos, né, que existem, cheiros, sorrisos das diversas juventudes, né? E aí, devido a essas experiências que eu citei aqui de vida, né, que a gente pode relatar que já teve uma vivência com a juventude indígena, né, a juventude quilombola, as organizações de juventude negra, as próprias organizações de juventude feminina, né, a juventude da comunidade LGBTQI, a mais, igual o reverendo Eduardo citou. Então, assim, eu acho que a partir dos espaços de organização, né, a gente vai abrindo os horizontes, né? E aí a gente vai tendo experiências em saber que todas essas juventudes, todos esses rostos são fundamentais para a gente entender esse universo juvenil, né? Porque é um universo, de fato. Eu acho que são essas experiências, assim, de vida, né? Sara, uma coisa que me veio na mente aqui agora. Você acha que o jovem ou a jovem que caminha na igreja é diferente dos jovens que não frequentam a religião, não frequentam nenhuma igreja? Então, Darlan, eu acho que assim, eu acho que isso é muito peculiar, assim, de cada jovem, né, de cada ser humano. Eu acho que as pessoas, elas encontram, né, no seu estilo de vida, aquilo que mais as saciam, né? Eu acho que isso é bem peculiar, mas eu acredito que é importante a gente ver nesses espaços eclesiais a importância do amadurecimento da fé e o conhecimento na perspectiva de um acompanhamento espiritual. Eu entendo que estar nesses espaços eclesiais desenvolve, né, em cada um de nós esse acompanhamento espiritual e também uma dimensão integral, né? Faz o jovem se conhecer por completo e entender que Deus ali é o centro, né? É aquilo que te move, é aquela essência que te sacia, né? Então, eu acho que para esses jovens assim que não têm essas experiências eclesiais, eu acho que deveriam passar. Eu acho que todo mundo deveria passar por esses espaços eclesiais, seja em qual religião for, porque eu acho que ter experiências com o divino, né, com o menino de Nazaré, é libertador. É libertador em se conhecer e também conhecer o próximo, né? Então, eu acho que é essencial essas experiências assim eclesiais, sabe? Com certeza. Se a gente for analisar friamente, parece até que é uma pergunta cruel, né? Eu não pergunto no intuito de botar contra a parede ou de avaliar que quem caminha na igreja é bom e quem não caminha não é, ou ao contrário, muito pelo contrário. A minha reflexão é trazer mais ou menos assim, partindo sobretudo da minha experiência, né? Do que a caminhada fez com que eu crescesse, com que eu me desenvolvesse. Então, quando a gente consegue esses espaços, e a Pastoral da Juventude, eu sou militante da PJ, já falei aqui algumas vezes, e são espaços que transformam a gente. Eu tenho uma visão de vida, um processo de analisar a minha história de vida, né? Os meus processos formativos, o meu incentivo de me tornar um profissional
de atingir outros espaços dos movimentos sociais, das pastorais sociais, de lutar por uma sociedade mais justa, né? Por ser esse agente transformador. Eu acho que a Pastoral da Juventude, enquanto espaço eclesial, me proporcionou isso, né? De ajudar a definir um projeto de vida a seguir. Então, eu penso muito nos espaços eclesiais, e aí eu quero, claro, puxar a brasa para minha sardinha. Eu acho que a Pastoral da Juventude tem essa ação, essa força transformadora muito grande. Com isso, claro, eu não quero dizer que outros espaços eclesiais não são transformadores ou que não ajudam a viver, mas eu queria trazer muito nesse momento o poder transformador que a pastoral, que os espaços onde de fato se defende essa bandeira da juventude enquanto protagonista, ajudar o jovem, a juventude se tornarem líderes de si próprios. Eu acho essa ideia e essa prática fantástica. Então, por isso que eu defendo de forma unânime, né, unilateral. A gente fala da PJ que é do chão que a gente vem, do né? chão que a gente pisa, exatamente. É de fato isso que você fala da formação, né, integral, assim, que eu acho que isso é uma das essências da PJ, né, em si, que propulsiona, né, todas essas outras dimensões, né, que você citou, profissional, afetiva, né, social. Eu acho que tem esse PJ tem esse quezinho assim que atrai, né, a galera. E depois de um tempo, a gente se dá conta que a nossa fé não é baseada em um momento só de oração, não é em um evento, não é em uma atividade, né? Mas o conjunto que faz com que a gente permaneça sendo. Então, isso para mim é fantástico e eu desejo muito que muitos milhares de jovens pudessem experimentar essa sensação que só quem é da PJ e se entrega de verdade sente. E aí, Sara, a gente traz muito a ideia e outra coisa que a gente volta e meia está trazendo é falar sempre da juventude enquanto forma positiva, transformadora, no intuito de também estimular para que esses espaços sejam emancipados pela juventude, como o reverendo Eduardo trazia, não apenas como ouvintes, mas também como agentes transformadores. E aí, a partir disso, eu queria te perguntar, o que as juventudes têm a oferecer aos espaços eclesiais onde eles e elas participam? Então, eu achei muito legal, porque logo no início o reverendo já começou a trazer algumas coisas que eu achei assim, olha, então isso acontece em vários lugares, não é só aqui. É porque é muito disso, assim, eu fico percebendo em muitos espaços eclesiais como que o jovem é visto só como mão de obra, né? Então, eu fico pensando assim, até que ponto, né, a gente tem que viver assim, né? Acho que não. Acho que o jovem, enquanto seu intelecto, também tem muito a construir, né? E aí, o jovem tem as peculiaridades, que é a questão da coragem, né? E da ousadia. Então, como que a gente canaliza isso para ser espaço atuante dentro também das comunidades, da sociedade, né? Eu acho que é pensar em canalizar essas peculiaridades juvenis para ser agente protagonista, né? Dentro dos espaços e fazer transformação, né? Então, eu acho que a juventude ela tem muito sim a contribuir, trazendo todas essas peculiaridades que eu disse para esse cenário de deliberação também, porque o jovem também ele é parte, né? Uma parcela importante daquela comunidade que ele vive, né? Então, eu acho que ele tem direito totalmente de ser ouvido, né? E também se sentir contemplado, né? Então, eu acho que o jovem tem muito a contribuir nesse processo construtivo, reflexivo, e não ser taxado como irresponsável, intolerante, não ser taxado como inconsequente, né? Eu acho que esses estereótipos já existem, né, assim, pela sociedade, e aí nos âmbitos eclesiais tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente. O jovem tem que agir também sendo protagonista da sua comunidade base, do seu espaço social. Eu acho que essas construções são fundamentais. E aí, a partir daí, criar pontes, né, ao invés de muros entre as pessoas que querem colaborar, né, numa comunidade de vida. Sim, sim. Uma coisa que é interessante a gente ressaltar, porque assim, volta e meia a gente fala espaços eclesiais, parece que a gente só quer falar de igreja, né? E aí, como esse programa e a nossa perspectiva é trabalhar também
o diálogo interreligioso, né, eu falo dos espaços, ou as juventudes que ocupam os espaços religiosos, né, independente da sua religião, seja num terreiro de candomblé, de umbanda. Inclusive, eu conheço pessoas jovens, né, que são os braços direitos das mães de santo, dos pais de santo em terreiro. Então, essa juventude que atua também nos terreiros tem uma participação importantíssima. Fundamental. Né? Então, são pessoas extremamente respeitadas pelos demais do grupo, ainda que sejam pessoas com mais idades. Então, a gente pode perceber aí que, independente do espaço religioso que esse jovem ou essa jovem esteja ocupando, ele consegue ser protagonista. Né? Então, eu acho isso muito, muito importante a gente trazer isso para que não pareça que a gente está falando só de espaço de igreja. Né? Acho que a proposta aqui é muito mais incluir. E com isso, Sara, eu perguntei ao Marcelo, né, quais eram os desafios de evangelização da juventude há 50 anos atrás, ou mais um pouco. Eu queria saber de você quais são os maiores desafios no processo de evangelização da juventude hoje. Né? Você traz aí essa experiência da PJ aí no Leste 2 e a gente queria partilhar com a gente quais são os maiores desafios. Ai, Darlan, eu vou até respirar fundo, porque essa pergunta é muito intensa. Mas eu acho que assim, ó, eu acho que tudo parte de uma visão macro por meio do sistema capitalista que a gente vive. Eu acho que todos os desafios que a gente vive enquanto jovem passa devido a esse sistema macro do capitalismo. Porque a partir daí, a gente tem vários outros desafios. Né? Que eu acho que a questão, por exemplo, a era digital que a gente vive, eu não posso deixar de falar aqui que é um caminho de muitos horizontes positivos, mas também acho que é um caminho de muitos horizontes destrutivos, né? Eu acho que essa era digital a gente ainda precisa aprender a lidar de uma forma positiva para todas as juventudes, né? Que a gente sabe também que muita juventude não tem acesso, né? Então, muita juventude fica frustrada por que disso, né? Então, assim, como que a gente consegue equilibrar isso para todo mundo e tornar as pessoas mais próximas, né? E não mais distantes, né? Porque a era virtual, digital, tem essa tendência, né? Então, como que a gente consegue equilibrar isso? Acho também que o desafio dos estereótipos sociais, né? Eu acho que é outra questão do status, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui o quanto a gente já avançou, mas também quantos retrocessos que a gente vive nesse sentido do jovem ter ali uma figura representativa, né? Onde ele quer ter aquele corpo, né, igual, onde ele quer aquele carro igual, aquele celular igual, né? Então, eu acho que essa questão do estereótipo, ela é um desafio também para as juventudes. E aí também tem a questão da criminalidade, né? Eu não posso deixar de falar aqui a questão, o quanto as drogas, né, destrói muitas juventudes e muitas famílias. Então, eu acho que é um desafio também gigante, e a gente sabe que esse mundo das drogas envolve perspectivas além, né, só do jovem lá da periferia que usa, né, tem todo uma organização, né, por trás disso, tem toda uma máfia, né, por trás disso, e como que esses grandes, né, esses poderosos, esses empresários, eles atingem, né, aqui nas famílias, né, nas bases. Então, eu acho que essa questão da criminalidade também é um desafio muito grande. E aí, com isso, né, os presídios superlotados, né, assim, falta de dignidade, né, para essa juventude mais vulnerável. Eu percebo que a saúde mental também, Darlan, é um grande desafio. A gente tem uma grande parcela de jovens aí vítimas de suicídio, né? Então, como também que a gente consegue cuidar física e mentalmente dessas juventudes, sabe? Então, assim, são várias, né? Eu acho que essas, assim, são as mais gritantes, mas que são todas frutos de um sistema capital, né? Todo um sistema capitalista que mata. Então, mas eu queria destacar essas que eu acho que é bem, bem visível. E isso a gente vê no dia a dia, né? No cotidiano, assim, entre meninos, meninas, adolescentes, mulheres. Eu acho que toda essa questão é muito,
muito gigante, assim. Além, é claro, da perda de direitos, né, do governo que a gente vive atualmente. Isso aí eu nem vou entrar nesse mérito, que é uma outra pauta, né? Não é nem bom tocar nesse assunto, né? Mais uma prosa para a gente fazer. Muito Mas eu bem. acho também que a gente não pode deixar de falar, né, que essa perda de direitos é Com crescente. certeza. Eu costumo dizer que quando a gente começa o bate-papo aqui, parece que o tempo passa mais rápido, né? Toda Ou semana, quando a gente começa a conversar, quando o papo tá legal, aí o tempo já está acabando. Mas antes disso, eu queria mais uma participação do Marcelo, porque a gente trabalha muito nessa linha do diálogo intergeracional, e eu queria saber do Marcelo como a gente pode alinhar esse processo de evangelização da juventude com o diálogo intergeracional. Como a gente pode fazer essa troca, essa junção, essa ponte, né? Melhor dizendo. Eu acho, Darlan, que a Sara foi muito feliz ao apontar esses diversos desafios. Agora, o que está por trás como arma, como luta contra esse sistema, é ter um projeto de vida alternativo. A pergunta que você fez no começo, qual é a diferença entre um jovem que está dentro de um organismo, vamos chamar eclesial ou comunitário, e o que não está, eu, pessoalmente, imagino que a diferença seja se ele tem um projeto de vida claro, numa linha alternativa, que desconstrói o que está aí e constrói algo de novo na vida dele, na vida dos outros, ou se ele não tem. Ora, nas religiões tradicionais, seja o xamanismo, seja o candomblé, umbanda, o papel da pessoa mais velha é fundamental para passar essa sabedoria. O jovem, a juventude tem uma sabedoria que lhe é própria, de intuição, de visão da realidade a partir da sua experiência de jovem. Agora, o mundo como ele está organizado, ele traz também a sabedoria da experiência do tempo. E essas duas coisas têm que se encontrar. Então, o diálogo entre gerações não é apenas entre gerações de idade. É o diálogo, por exemplo, entre pastores das igrejas e juventude. Porque quando a gente fala em pastoral da juventude, o que é pastoral? Pastoral é a função de pastor. O jovem é pastor ou ele é ovelha? Se ele for ovelha, não entra no diálogo intergeracional. Por quê? Porque os pastores não se abriram. Se ele puder ser pastor e pastorar, a Sara é uma pastora. Até que ponto? Qual é o terreno que ela consegue para isso? Até que ponto a palavra dela é escutada como pastora? Então, o diálogo entre gerações, nos vários níveis, da pastoral com bispo, padre, religiosas, religiosos, etc. No mundo social da escola, por exemplo, a mesma coisa. Até que ponto a nossa universidade, a nossa escola hoje, ela é a partir da juventude, numa linha, por exemplo, do Paulo Freire, de que não existe a diferença entre quem ensina e quem aprende. A juventude, o ensino se faz no diálogo entre um e outro. Então, como professor, eu aprendo e como professor, eu ensino. O outro, como aluno, ensina e aprende. E juntos a gente vai aprendendo e ensinando. Então, portanto, eu respondo a você dizendo isso. Sem o diálogo entre esse nível de gerações de idade, gerações de pedagógicos, gerações eclesiais,
todo tipo de geração não vai conseguir se firmar um projeto de vida alternativo. E sem esse projeto de vida alternativo não muda. Qual é o grande problema da sociedade hoje? O individualismo. Cada um por si, Deus por ninguém. Então, se é cada um por si, Deus por ninguém, não adianta nada, nem pastoral de juventude, nem escola. Então, a reconstrução de acabar com essa cultura do individualismo, da competição, cada um querendo ser maior do que o outro, para uma cultura da amorosidade, da colaboração, do comunitarismo, da comunhão, ele é a mudança fundamental, tá certo? Para uns e Fantástico. para outros. Fantástico, Marcelo. Eu acredito que a gente fala assim dos desafios, fala da importância desse diálogo, né? Mas também a gente precisa colocar em pauta, colocar em xeque as coisas boas, os bons motivos que nos levam a ser esses jovens lideranças aí nos diversos espaços onde a gente atua. O que eu aprendi ao longo desses anos, tanto na pastoral, quanto na Caritas, né, no movimento de fé política, no Grito dos Excluídos, que são espaços de ação, tanto de fé como de ações sociais, né, de desenvolvimento comunitário, de desenvolvimento pessoal. Eu acho que são espaços que vale muito a pena a gente protagonizar e incentivar outros, tantos outros e outras jovens a estarem presentes. Então, por isso que é sempre válido, né? E acho que até bom reforçar da importância de ser um jovem líder, de ser um jovem que reconheça os seus direitos, reconheça os espaços, reconheça os seus sonhos, né? E sejamos também esses sonhadores e incentivadores de sonhos. Eu acho que eu aprendi isso e me sinto na obrigação de repassar isso para tantas outras, para tantos outros e outras jovens, né? E eu acho que o diálogo intergeracional me ajuda muito nesse aspecto, porque eu sempre busco as lideranças de onde eu estou, as lideranças comunitárias, as pessoas de mais idade que já passaram por esse chão. Sempre a gente tem muito a aprender, sempre a gente tem muito a acolher e também um pouquinho a oferecer, né? Por que não? Eduardo. Pois é, eu gostaria de falar, a partir da fala de nosso irmão, né, Marcelo, só colocar mais uma pitadinha nisso, né? E aí esse protagonismo do jovem, essa ação, essa participação ativa dos jovens nesse sentido, renova a igreja também, para que ela seja uma igreja segura, inclusive. Para que ela seja uma igreja que seja exatamente uma construção de um espaço de libertação, ela como espaço de libertação, e um espaço do mundo de libertação, de profetismo, de transformação do mundo. Para e passo. Senão, realmente, como disse o monge Marcelo, não tem sentido. É nesse sentido que vale o sentido de pastoral, vale a participação do movimento, e que os jovens se sintam seguros para falarem, para participarem, para terem esse poder de liderança também. Sabendo que, dentro das instituições das igrejas, isso não é feito por concessão de reverendos e bispos. No caso da igreja anglicana, também bispas. Mas não é. Isso é conquista da juventude. É o jovem que conquistou. E é Com bom que se certeza. coloque isso. Não é, não é uma coisa que a gente deu ao jovem para ele poder participar. É uma conquista deles. Assim como do mundo também. Essa conquista, essa participação, essa transformação. Então, bem na linha do que o Marcelo falou. Maravilha. Então a gente está chegando aí ao final de mais um prosa de hoje, né? Sempre muito bom, sempre é uma pena que passe tão rápido, mas aí a gente queria agradecer imensamente a Sara pela participação, pela acolhida, pela boa vontade, né, de estar com a gente.
E aí, Sara, ao final de cada programa, a gente sempre deixa um espaço para os nossos convidados, as nossas convidadas, a deixar uma bibliografia, seja um filme, um livro, um artigo, um vídeo. Você trouxe alguma proposta para o povo partilhar? Sim, eu vou fazer duas indicações. Eu vou fazer Maravilha. primeiro de um filme que eu acho que, não sei se vocês já viram, acho que já, mas se não, vejam. É O Menino que Descobriu o Vento. Ele é um filme da Netflix e ele traz uma visão de um poder que o coletivo faz, né? E o quanto que o trabalho coletivo, comunitário, gera transformação, né? Gera bem viver, gera alegria. Então, eu acho que todo jovem deveria ver esse filme, pensar em se ver também em espaços, né? Em grupo, em coletivos, né? Seja o espaço que for o espaço que lhe faça bem, né? Que gere uma transformação do bem viver. Então, eu quero indicar esse filme, tem na Netflix, O Menino que Descobriu o Vento. Veja. E o livro, eu queria indicar um livro, esse livro aqui, do padre Sebastião Correia, Multiverso Jovem, o nome dele, ó, bem aqui bonitinho. Ele é um livro que fala sobre a evangelização, acompanhamento das juventudes no seu projeto de vida, né? Ele é bem voltado para a questão da assessoria juvenil e eu acho que faz todo sentido com isso que a gente conversou aqui na perspectiva das intergerações, né? Então eu acho que tem o Padre Sebastião, ele foi assessor da PJ também, nacional, ele é padre lá na Diocese de Oliveira, já escreveu outros livros também, já foi reitor do Seminário de Oliveira, é ótimo, assim. E eu acho que esse livro conversa muito com quem quer conhecer um pouco mais das juventudes, né? Então, eu queria fazer essa indicação e eu amei estar aqui. A gente ficaria aqui por horas conversando. Com certeza. Muito obrigado, Sara. Até um próximo encontro. A gente vai se encontrando aí nas ágoras da vida, né? E nas outras rodas de conversa que a gente sempre se bate aí. Mas gratidão imensa tê-la conosco e até uma próxima. E para vocês que nos acompanham, né? A gente está lançando aí pelos próximos dias o curso Teologia da Libertação para os Nossos Dias. A gente vai transmitir esse curso aqui todas as semanas, às quartas-feiras, provavelmente. A gente vai passar outras informações em breve, né? Vai ser um curso totalmente online, em parceria com a PUC, Marcelo, de Brasília, a editora Censo e a Secretaria Ecumênica Marcelo Barros. O canal Paz e Bem vai estar nesse apanhado conosco aí, apoiando, chegando junto, transmitindo esse curso. Então, toda semana a gente vai estar aqui juntinho, batendo bate-papo super legal sobre teologia da libertação. Marcelo? Uma alegria grande, Darlan. O curso começa na próxima quarta-feira, dia 15 de julho, às 19 horas, com o lançamento de um número especial da revista Censo sobre teologias da libertação e ciências da religião. Então, nós vamos ter conversa de várias pessoas, depoimentos, vai ser uma festa. Todo mundo está convidado. Quarta-feira, 19 horas, coordenado pelo Jonathan Félix, que é o diretor da revista Censo e é também coordenador da Secretaria Ecumênica da gente. Fantástico. E no próximo prosa de hoje a gente vai estar falando sobre juventudes e negritudes, como a gente vai trazer esse universo negro, vamos dizer assim, né, para o prosa de hoje, e vai ser um bate-papo muito legal. A gente espera vocês aqui. Até a próxima semana. Beijo no coração e permaneça com Deus. Gratidão. Gratidão, gratidão. Um abraço, gente. Paz e bem para todo mundo. Um abraço. Sara. Valeu. Tchau.